Bem, muito que péssimo. Eu sou o Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e é um daqueles dias em que eu gostaria de não ter criado um canal porque é muito difícil falar sobre a derrota, você acha? Não, falar sobre a derrota é fácil, a gente consegue explicar o que aconteceu e como, mas sim porque é o dia em que saem dos lugares mais escuros, dos becos escondidos da internet, o pessoal que quebra a maior lenda mentirosa da história do Santos. A torcida do Santos apoia a base? Isso é mentira. Há uma parcela muito grande que na primeira pequeniníssima falha da base desce matando, culpa os meninos por tudo. E hoje é um dia em que esses já começaram a aparecer nas redes sociais e eu tenho certeza que eles estão loucos para falar: "Alá, Noronha, a base que você tanto ama, perdeu". Perdeu. E sabe por que perdeu? Porque o técnico escalou um time completamente pirado no primeiro tempo, uma escalação daquelas que todo mundo começou a me marcar nos Instagrams e Twitter da vida para falar: Noronha, pelo amor de Deus, me explica isso. Aí eu olhei a escalação e falei: não sei. Não sei porque não faz sentido, por exemplo, você escalar o Pará de meia. Mas a gente já chega nisso. E aí, no segundo tempo, ele colocou os meninos. Verdade, colocou. Colocou o Lucas Lourenço no intervalo, coisa que a gente sempre pedia. Mas num jogo sem Soteldo, sem Marinho, sem o Jobson, que estava dando liga com o Pituca, mas estava suspenso, sem Lucas Veríssimo, sem o Sanches, você colocar os meninos, todos os meninos, para tentar resolver uma bagunça que você criou, me parece até sacanagem, me parece até de propósito. Por exemplo, o Sandri, que ele já declaradamente falou que gostaria de emprestar, é colocado num jogo desse. Isso me parece proposital. Proposital para você chegar numa coletiva. Eu estou gravando antes da coletiva, o jogo acabou de acabar, não sei o que vai falar, que ele já falou anteriormente isso. Mas me parece proposital para ele chegar numa coletiva e falar: tá vendo, meu elenco é curto, meu elenco precisa de reforços. Num clube que não tem dinheiro, você ficar cobrando reforços, como ele já cobrou, eu não estou inventando, ele cobrou, está escrito, está em áudio, está em vídeo. Num clube sem dinheiro, me parece um erro grave. Mas aí você pode falar: tá bom, Noronha, mas ele botou os meninos. Se eles jogaram mal, por que ele não pode cobrar? Eu respondo, pelo menos no que eu entendo de futebol. Meninos da base precisam ganhar minutos com o time inteiro. Quando a gente cobra o Lucas Lourenço, é com o Marinho de um lado, o Soteldo do outro, o Caio, ele como armador. Só que ele não ganha minutos com o Marinho, com o Soteldo e todo mundo. Ele tem entrado 10, 5 minutos por jogo. Quando entra? Às vezes ele não entra. E aí num jogo desse sem ninguém, com o time depleto, ele ganha 45 minutos, ao lado de outros meninos que também nunca entraram. Anderson Ceará, primeiro jogo com o Cuca. Sandri, primeiro jogo com o Cuca. Fica complicado. Marcos Leonardo, sempre ganhando poucos minutos, é colocado de centroavante junto ao centroavante, então ele improvisou o Caio. Depois ele tirou o Caio para botar mais um meia, que era o Ceará, com o Thailson no outro lado. Que isso me parece até proposital. Ó, botei os meninos e não resolveram. Me deem reforços. Quando não é assim que você lança os meninos. Os meninos são lançados com o Marinho jogando. E aí você tem o Lucas Lourenço para ajudar o Marinho a se entrosar. O Marcos Leonardo entra quando você tem o Marinho também, né? Vamos usar o Marinho como exemplo, porque você tem um centroavante para ajudar o ponta. Você coloca esses meninos com o time inteiro, não com o time depleto e fala: ó, vocês que nunca jogaram juntos, dois eu nunca coloco em campo, resolvam. Isso me parece um erro gravíssimo e me parece proposital para ter uma desculpa de que precisa gastar dinheiro num clube que não tem dinheiro e que a gente não sabe, né? Não teve um anúncio oficial de novo transfer ban, de nova punição. A gente não sabe se está punido ou não está. Enfim, mas está aí para receber, se não recebeu ainda, a punição por Achipato e Atlético Nacional. E que não receba, é um clube sem dinheiro. E cobrar reforços de um clube sem dinheiro é um erro gravíssimo na minha visão. Outros indícios de que o Cuca fez quase como, preciso de reforços, são alguns comentários que ele fez durante o jogo. O primeiro é que eu tomei um susto muito grande, a Lívia Laranjeira, ótima repórter do Sport TV, lançou durante o jogo, alguém do Santos errou, não lembro se era o Luan Pérez, agora me fugiu quem, e o Cuca começou a dar bronca no Caio Jorge, tipo, olhando para um lado. Aí o Caio Jorge do outro lado falou: mas eu tô aqui. Né? Dá margem a gente achar que rola uma perseguição. O sistema já não ajuda. Eu já vou chegar no sistema que foi horroroso hoje. Já não ajuda o Caio, que fica lá isolado entre Arthur Gomes e Lucas Braga.
Coitado, ainda toma bronca sem motivo. Quando o Thailson entrou, eu acho que o Thailson foi muito mal, eu não sou um grande fã do Thailson, vocês sabem disso, pelo contrário. Todas as broncas que o microfone do Sport TV, Premiere, enfim, pegava, era no Thailson. Pô, se você colocou, por que você persegue esse ponto de bronca? Anderson Ceará também, o microfone pegou algumas broncas num cara que nunca tinha sido escalado com ele. É curiosidade, o Ivonei estava no banco, porque o Ivonei pelo menos às vezes entra, aí num jogo desse não entra, não entendo nada. Ainda teve uma, essa me assustou de verdade, porque essa não é interpretativa, essa é ali, é o fato, né? É o fato. Não há uma interpretação diferente. O Lucas Lourenço entrou e tomou uma bronca do Cuca, mandando ele mais pra frente. Só que não é como se ele estivesse na zaga e tipo avança. Não, é quando ele estava no meio, isolado num meio inexistente do Santos, ele tentando fechar esse buraco, que a gente já fala aqui todo o vídeo. E o Cuca mandou ele mais pra frente, jogar praticamente ao lado dos atacantes, deixando um 4 lá na frente, o meio vazio e o Pituca se virando com a zaga atrás. São umas coisas sem sentido e a gente vai ouvindo e a gente paga de chato. Ah, mas você está apontando os erros. Sim, porque a gente acabou de perder para o Atlético Goianiense em casa. A gente perdeu para o Flamengo em casa, empatou com o Vasco em casa, empatou com o Bragantino em casa, empatou com o São Paulo em casa. Teve um outro empate que eu esqueci agora, Fortaleza em casa. E perdeu para o Atlético Goianiense em casa. Soma esses pontos, vê quantos pontos o Santos está atrás no momento da gravação com os placares. O Inter é o líder com 31 pontos, o Santos tem 24. Soma esses pontos e vê se a gente não estava ali brigando. Porque eu sou o cara que fala que o elenco é bom, o elenco é decente e esse time é digno para brigar lá em cima. Marinho, Soteldo, Lucas Veríssimo. Ah, hoje não jogou ninguém, verdade. Mas aí você coloca todo mundo na fogueira sem dar chance deles se entrosarem antes. Me parece um erro gravíssimo e proposital. E aí a gente parte para a tática. A escalação do Santos assim, foi uma das coisas mais sem sentido que eu já vi. Eu tô abrindo a escalação para não errar aqui. Para não errar. Cadê? Santos Atlético Goianiense. Desculpa. O SofaScore cortou o link. Ah, vamos, abre aí, filho. Ou não está abrindo, muito bom. Então vamos de cabeça. Pituca sozinho de primeiro volante, beleza. E foi uma boa atuação do Pituca, porque o coitado estava se virando contra o time inteiro do Atlético. Pará de meia, com o Giamota jogando praticamente ao lado do Caio, e às vezes voltando, e o Cuca naquela bronca que ele deu no Lucas Lourenço, mandando o cara avançar. O Giamota até pode funcionar de falso 9, mas ele sozinho, né? Não ele e o Caio batendo cabeça. Se o Jean tá de meia, amigo, recua. Parar de meia é uma das coisas mais inexplicáveis. Mais inexplicáveis. Não dá. E quando eu falo que os meninos precisam ter mais chances direto, é para você não precisar escalar o Copete brasileiro de um lado e o Arthur Gomes do outro. Quantas jogadas o Santos criou pela ponta? Zero jogadas, porque o Santos não tinha jogo pela ponta, né? Não tem o que falar. O Santos não chegava por baixo, chegava na base do balão. Infelizmente eu estou tentando abrir as estatísticas que não estão abrindo no SofaScore. Sabe Deus por quê? Ah, agora abriu, só porque eu falei. Dos cruzamentos, que eu quero ter certeza de que eu não estou falando que foi um exagero de cruzamentos. Cadê? Ctrl F, cruzamentos, está difícil. 28 cruzamentos. 28 cruzamentos contra só 8 do Atlético Goianiense. Tem algo errado aí, né? Um time que na teoria é menor e joga fora de casa, quando ataca deveria ter mais cruzamento, porque seria a única oportunidade. Não, o Santos teve 28 cruzamentos contra 8 do Atlético Goianiense. Isso parte do princípio porque você escala dois pontas muito ruins e você anula as jogadas por lá. O que isso significa? O Felipe Jonathan chega, não tem ajuda do Arthur, o Madison chega, não tem ajuda do Copete brasileiro e ficam cruzando bola. Quantas vezes você não viu o Copete, o Madison e o Felipe Jonathan cruzando bola hoje? O Felipe Jonathan chegou a cruzar de direita, porque ele cortou para o meio e não tinha ninguém. O Arthur sumiu, cruzou de direita para a área. O Pituca teve que no final do jogo ficar dando balão lá da intermediária, porque o Cuca mandou o time para frente, inclusive com o Laércio virando atacante no final, e o Pituca tendo que dar balão. Teve uns 2 lances no primeiro tempo que o Madison tinha um deserto ao redor dele, e aí ele teve que se virar para tentar cruzar contra 2 caras, e a bola batia na zaga, às vezes saia no escanteio, às vezes voltava ou perdia a bola, mas isolado. Por quê? Porque você escala 2 pontas inúteis, né? E aí dá nisso. Então é muito complicado quando você escala um lateral improvisado, 2 pontas que não existem, um lateral improvisado no meio, no caso o Pará, né? Não estou falando do Matos, estou falando do Pará. O Giamota, que não dá para ser o meia principal, que a gente já enxergou isso há anos, né? Para não falar há jogos, há anos. A única posição que ele rendeu foi de falso 9. E você quer ter criação como? Não teve. O Santos, mesmo assim,
finalizou mais que o Atlético. Aí você pode falar, chegamos mais, mas um número muito baixo, 12 finalizações. Só 12 finalizações contra 8 do Atlético. A vantagem foi pequena e o número foi pequeno. O Santos é um dos times que menos cria chances no Campeonato Brasileiro. É preocupante. Por quê? Marinho dependência. Essa é a realidade do Santos no momento. A campanha é boa. O problema é esse. Eu estou elogiando o elenco, mas ele é mal escalado, mal treinado, né? Nem tanto treinado, porque você não tem tempo para treinar. Tem jogo sábado já, depois na terça, Libertadores. Até entendo isso. Mas é mal escalado. Não é à toa que no pré-jogo, quando você saiu parar de meia, Arthur Gomes e Lucas Braga, você fala, você mesmo que está me assistindo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu até achei que ele ia fazer aquela linha de 5 com o Madison em parar defensivamente. Mas não, ele jogou parar lá pra frente para ser praticamente um armador. Uma das coisas mais sem sentido. E aí você faz toda essa mistureba na frente. O Santos não armou nada além de cruzamentos. E não deu em nada. Não deu nem gol. Muito complicada essa escalação. E isso é técnico. Eu não vou queimar os meninos. Que eu falei tem meu apoio. Vou apoiar sim. Principalmente quando jogados em fogueira como essa. Tipo, vocês nunca jogaram juntos. Então entra agora e resolve um jogo que o time é mal escalado, cheio de desfalques. Não dá. Me desculpem. Indo jogador a jogador, a gente pode começar pelo João Paulo, que não teve problema no gol. E aí a gente pode falar no gol, que na verdade o problema foi a marcação frouxa de todo mundo. E aí eu culpo todo mundo que foi driblado. 5 caras foram driblados, não tem um pra dar no meio, cara. Acaba com a graça. Depois do terceiro e do quarto drible, é completamente compreensível que você chegue e faça uma falta. Eu tô falando, agredi, tô falando, faz a falta, derruba, bota a perna, puxa. Tipo, tá bom, já driblou demais, para a jogada. Não, foram deixando 5 vezes pro Janderson. E aí o Chico fez um golaço. O gol não foi culpa do João Paulo, acho que a gente não pode nem pensar que foi culpa do João Paulo. Um chutaço, golaço e acontece. O Madison a análise do Madison para mim é essa, ele foi prejudicado pela falta de ajuda. Porque se você escala o Pará de meia, ele não está acostumado a ser o quê? O ajudante ao lateral que vai. O Lucas Braga, inclusive em 2 lances pelo menos, ele correu. Eu já chego no Lucas, mas o Lucas não ajudou o Madison, ficou isolado, não culpa o Madison. O Luan, que foi o Veríssimo de hoje, salvando a pele. O Veríssimo na época do Gustavo Henrique, né? Eu digo, não com o Luan. Foi o Veríssimo pro Laércio do Gustavo Henrique, teve aquele desarme que ele dá com a perna esquerda, com o cara tava cara a cara com o João Paulo, ele surge, o cara foi nas costas do Laércio, e a análise do Laércio é muito complexa para mim. Primeiro a gente pode ir naquela encenação, que eu até escrevi no Twitter na hora, Laércio, isso não é série D. E não era sobre a atuação dele, era sobre a encenação, que ele se joga, bota a mão na cara, quando não aconteceu nada. Porque ele foi bem no lance até ele soltar a bola, ele fintou o cara 2 vezes na zaga, protegeu bem e soltou. A atuação dele, ele estava consciente até aquele momento. Só que aí ele dá um tapinha no cara, tá bom, e depois se joga no chão. Eu falei, amigo, aqui é Série A, tem câmeras, tem VAR. Se você foi agredido, vão pegar. Se não foi, é só uma encenação ridícula. Aqui não cabe mais fazer isso. E aí 2 lances muito engraçados pro lado negativo, né? Um, a matada de gogó que ele deu já no final do jogo, que eu fiquei, meu Deus. E 2, o arranque, que não foi arranque. No gol que o Atlético Goianiense perde, o camarada me perde um gol na pequena área, podia ter sido uma derrota pior, inclusive. O gol de Nilson lá que o camarada perdeu, inclusive acho que era mais fácil que o do Nilson. A jogada é construída pela esquerda, eu vou tentar mostrar amanhã, claro, na análise com imagens, mas o Laércio dá um pique de balsa, ele vai correndo, o cara do Atlético passa. E o cara vai. Amigo, vai, e ele não vai, uma lentidão. A atuação dele no primeiro tempo foi boa, me pareceu seguro, a partir da encenação ele desabou. Mas aí vai a discussão. Por que o Alex não jogou? Por que o Derek não jogou? Por que o Wagner Leonardo não jogou? Por que o Luiz Felipe não jogou? No vídeo contra o Grêmio eu falei, me preocupa o Laércio ter entrado no segundo tempo porque parece que ele está furando a fila de todo mundo. Hoje ele foi titular. Ele de fato furou a fila de todo mundo. Não é nenhuma análise sobre o cara é bom ou ruim, acho que um jogo só, primeiro tempo bom, o segundo o arranque foi muito feio, mas a minha preocupação é a furada de fila, né? A furada de fila. Veríssimo, pelo amor de Deus, volta. Você e o Luan são ótimos. A atuação do Luan, inclusive, foi ótima hoje. A do Felipe Jonathan, não. A do Felipe Jonathan, de novo, a insistência em cruzamentos é porque ele estava no deserto do lado esquerdo, né? Tinha o deserto do lado direito para o Madison, tinha um deserto do lado esquerdo para o Felipe Jonathan. Você precisar contar com o Jean Mota, mas principalmente com o Arthur Gomes, algo muito complicado. Então, nem culpo ele no lado ofensivo. Mas o defensivo, inclusive, se eu não me engano, o primeiro drible ou o segundo do Janderson na jogada do gol é em cima dele. A marcação muito, muito fraca. O Pituca, coitado, segurou até onde deu. Eu fico com meus elogios de novo ao Pituca, que se mata em campo pelo Santos.
Adoro o Pituca, escalado na posição certa finalmente, mas aí se ninguém ajuda, o coitado também não vai fazer defesa, roubo de bola, armar e o gol, né? Ele pode fazer, ele tem um limite também, né? O cara não é o Pelé da volância, e tá tudo bem. O Jamota muito mal, o Jamota não dá para ser meio, o Jamota ou é falso 9 ou não é nada. E o Lucas Lourenço foi jogado numa fogueira, ocupou o espaço, mas aí ocupar o espaço e ninguém me ajudar num time desentrosado, coitado. Quando ele teve a bola, inclusive ele criou uma jogada no começo que ele foi bloqueado no chute. Cara, Arthur Gomes, é incrível como ele tem tomada de decisão errada, é incrível, é incrível. Mas eu vou focar nos dois lances que eu tinha falado que eu tinha visto do Lucas Braga, que são o que a gente fala sempre aqui, e vocês vão concordar comigo. É o famoso pique, 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 caiu, perdeu a bola, caiu no chão. Teve um no primeiro tempo que ele dá o pique sozinho e desaba. Teve um no segundo tempo que ele dá o pique sozinho na ponta e desaba. Logo antes dele sair, ele desaba no chão. E o cara do Atlético Goianiense seca a bola. Eu fiquei tipo, cara, fica em pé. Mas mais do que isso, teve um lance no primeiro tempo em que ele sofre uma falta, foi falta, e ele estava centralizado. O Caio estava por trás da zaga do Atlético Goianiense em posição legal, era só dar um passe reto. O Caio saía na cara do goleiro dos caras. Na direita, o Madison estava livre, não tinha uma alma perto do Madison para ele sair disparado e na diagonal para a área. E o Lucas Braga correndo, até tomar pancada e cair. Levanta a cabecinha, visão periférica. Se você tá ali como armador, no lance ele era armador, levanta a cabecinha, visão periférica, dá o tapa. Não, ele correu, caiu. Não dá para o Lucas Braga jogar, como eu sempre disse no Paulista. Vamos esperar, porque Inter de Limeira não significa nada. E não significava nada mesmo. E o Caio, que de novo o sistema prejudica o Caio. Né? Você tem dois desertos nas pontas e os dois laterais são obrigados a ficar cruzando. Não tem meia. E o único, no caso o Pará, e o outro meia que é o Jean fica lá te atrapalhando, a bola não chega. A bola não chega. Inclusive ele deu um chute bom de esquerda que foi desviado, foi escanteio no começo do jogo. A bola não chega. Coitado, é prejudicado pelo sistema, tal como foi o Marcos Leonardo depois. E eu não acho que aquela cabeçada do Marcos Leonardo tenha sido a culpa dele. Eu, inclusive vi o replay várias vezes para ver se ele tinha como uma escolha diferente da cabeçada. O goleiro dos caras fechou o ângulo, pegou. Eu não acho que tenha sido... Ele perdeu o gol, acho que o goleiro pegou. Acontece. Anderson Ceará, coitado, jogar em fogueira, não vou analisar. E o Thailson, que eu falei do Lucas Braga ou do Arthur Gomes, é basicamente o Thailson também. Decepcionado pelos motivos que eu apresentei. Decepcionado. Muitos pontos perdidos em casa. Esse time é bom. E se os meninos recebessem mais minutos e não fossem colocados para resolver na fogueira, talvez a gente não tivesse perdido os pontos que perdemos hoje. Decepcionado. Sábado a gente tem jogo contra o Coritiba fora de casa, precisa ganhar. Essa é a realidade. Se a gente quer sonhar com a vaga na Libertadores. Tá bom? Hoje o tom teve de ser esse. Não gosto, mas acontece. Amanhã análise com imagens.